Galera, a terceira temporada de Round 6 finalmente chegou e aconteceu muita coisa. Que final foi esse? Vários personagens morreram, tivemos ainda um plot twist do Frontman. Ele foi lá para os Estados Unidos para entregar o uniforme do Ji-hoon para a filha dele. Também vimos a No-Yu descobrindo que a sua filha tá viva e indo atrás dela na China. E ainda temos a questão se os jogos realmente acabaram, já que também vimos que a ilha foi completamente destruída. Fala pessoal, eu sou o Draken, seja muito bem-vindo ao Mais Séries. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo o que aconteceu nessa terceira temporada. Será que os jogos vão continuar? Vamos ter uma quarta temporada? Qual o futuro dos personagens que sobreviveram? Ah, e antes não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo de Round 6 por aqui. Galera, o que foi o final dessa temporada? Até agora eu não tô conseguindo acreditar em tudo que aconteceu. É claro que a gente já esperava que muitos personagens fossem morrer e que acontecessem aqueles jogos que eram ainda mais difíceis do que os primeiros. Mas a série decidiu levar isso para outro nível, já que muitas pessoas que a gente criou um vínculo acabam sendo eliminadas. Todo mundo morreu! Acabou. E pra ser sincero, eu já tinha muita expectativa de na terceira temporada mais pessoas ganharem os jogos e ser um pouco diferente do final que já tínhamos visto antes. No entanto, a gente já sabe que não foi bem isso que aconteceu. E galera, não tô falando que o final da série foi ruim ou foi excelente, mas a gente meio que já sabia que o Ji-hoon ia chegar na final de novo. Não só por ser o protagonista, mas muito pela sua vontade de ajudar os outros. E mesmo querendo que ele tivesse saído com vida dos jogos, temos que concordar que ele teve o melhor desfecho possível, já que ele se sacrificou para salvar um bebê completamente inocente que nasceu ali dentro dos jogos. E ao mesmo tempo, ele também deixou uma mensagem muito importante, onde ele fala: não somos cavalos, nós somos humanos. E humanos são... E dali em diante você já sabe o que aconteceu. Eu acredito que essa fala do Ji-hoon, galera, tá muito ligada à questão da liderança dos jogos, onde ele quer dizer pra eles que, diferente de meros cavalos, que são apenas animais que obedecem às ordens dos seus donos, os humanos têm a chance de tomar suas próprias decisões e escolhas. E a escolha do Ji-hoon naquele momento foi justamente se sacrificar para salvar a bebê, algo que um cavalo jamais faria. Além da finalização da história do Ji-hoon, também teve vários outros detalhes que abrem portas para expandir o universo de Round 6, pois tivemos a aparição da filha do Ji-hoon, já abrindo portas para ela no futuro participar dos jogos, talvez no próprio Estados Unidos, já que vimos que o Frontman foi até lá ver ela para entregar os pertences do Ji-hoon. E ele também encontra uma recrutadora jogando Dakt, o que indica que lá também acontecem os jogos. E claro, galera, depois desse final onde teve tanta tragédia e morte de personagens num nível que a gente sequer imaginava, incluindo o próprio Ji-hoon, era de se esperar que os jogos acabassem pelo menos na Coreia. E o que mais reforça isso é a ilha dos jogos sendo completamente destruída. Mas calma que tem muito mais coisa. Vamos analisar os episódios e ver como tudo isso se conecta. Tudo começa no primeiro episódio, sem salto no tempo nem nada, direto de onde a gente parou na segunda temporada. Vemos os corpos dos participantes sendo retirados e o Ji-hoon sendo levado de volta para o dormitório onde acontecem os jogos. E não demora muito para a gente perceber que essa nova fase é mais terrível que a segunda temporada. Eu pelo menos senti um nível de ameaça muito maior. Não só pelos jogos serem ainda mais difíceis, mas também pelos participantes que estavam ali dentro, querendo matar todos os outros por conta do dinheiro. E sinceramente, galera, eu senti uma sensação de perigo o tempo todo. Acho que por ser a última temporada, a gente não fazia muita ideia do que esperar, ou quem ia morrer. É claro que a gente já sabia que todos os personagens tinham uma chance de serem eliminados, mas a série levou isso ao extremo e matou quase todos que a gente conheceu lá na segunda temporada. O bebê, que foi o único que não tinha na segunda temporada, é justamente quem fica vivo e ganha, junto com Jo Seok, o jogador 246, que foi salvo pela No-Yu. O primeiro episódio eu senti que ele é mais lento, ele foca bastante nessa questão psicológica do Ji-hoon, pois ele ainda tá abalado com a morte do seu amigo. Fora que a gente vê que o Ji-hoon tá sendo trazido ao jogo à força, e ele tá lá todo traumatizado e depressivo por conta de tudo que aconteceu. E não demora muito e ele descobre que o motivo da missão dele ter fracassado e o seu amigo ter morrido foi que o jogador 388, o Dai-Ho, tinha prometido voltar com mais munição, porém ele não voltou. E nisso o Ji-hoon desenvolve uma raiva dele e já começa a focar em matar o Dai-Ho. E isso aqui, galera, foi bizarro, pois eu pelo menos não esperava que o Ji-hoon fosse capaz de matar um outro jogador. Logo no começo do episódio, também vemos o Frontman falando no telefone com o Capitão Park, e no meio da conversa ele fala que se algo acontecer e descobrirem a ilha, pode matar todos, incluindo seu irmão. Isso mostra pra gente que o Frontman tá muito ligado aos jogos, e que ele não se importa nem de tirar a vida do seu próprio irmão. No final, a gente sabe que ele faz algumas coisas boas e que ele não é completamente ruim,
mas se caso o irmão dele precisasse morrer, ele faria acontecer para manter os jogos. Em seguida, temos a trama da Noyo e o resgate do jogador 246, algo que já era esperado, pois sabíamos que ela já tinha visto ele lá dentro, e também sabia sobre o caso da doença da sua filha, e iria ajudar ele de alguma forma. E no final, a gente viu que ela consegue salvar ele e a filha dele ficou bem. E falando da Noyo em si, a motivação dela se mantém desde a segunda temporada. Não sei se vocês lembram, mas ela entrou no jogo porque não tinha muita opção, mas depois percebeu que aquilo era tudo errado e focou em proteger o pai da menininha doente. Ela quase sacrificou a própria vida para salvar a vida dele e mantê-lo vivo junto com a criança. E por isso a Noyo com certeza é uma das maiores heroínas do final dessa temporada. E claro, a gente tem um encaminhamento para o primeiro jogo da temporada, que é o quarto jogo dessa edição de Round 6. Uma dinâmica muito pesada. Já para começar, eles mostram os corpos dos jogadores que tentaram acabar com os jogos sendo expostos. E aí a gente tem a dinâmica do jogo das facas e chaves, ou pique-esconde. E nesse jogo tem dois times. Basicamente o time azul recebe a chave para abrir a porta e fugir, e o time vermelho recebe a faca e tem que matar pelo menos um do time azul, senão é eliminado. Nisso a gente vê alguns parceiros fazendo a troca de coletes para que os personagens mais fortes assumam a posição da faca e tenham mais chances de que os dois passem vivos. E nisso a gente escuta uma música macabra do pique-esconde. Esse formato macabro das coisas e esse clima pesado faz a gente acreditar no que a gente está vendo, já que estamos falando de uma história de uma organização de um jogo muito sinistro que acontece em uma ilha. A gente começa o segundo episódio com o início do jogo chave e faca, sabendo que o objetivo principal do Ji-hoon ali no início é caçar o Dae-ho. Nesse episódio acontecem umas coisas bem inesperadas. Por exemplo, quando começa o jogo, a gente tem uma aliança entre o Nang-yo e o Myung-ji, dois personagens que não se davam bem ali dentro. Isso tudo vai se encaminhando para o Myung-ji ser o vilão dessa temporada. Para quem não lembra, o Myung-ji, desde a segunda temporada, foi um personagem que demonstrou muita frieza, principalmente em relação a Jun-hee, a grávida que estava esperando um filho dele. Nessa temporada, ele tá pior do que antes, já que muitas das vezes, mesmo podendo ajudar ela, ele acaba fazendo a pior escolha possível. E sinceramente, galera, que personagem detestável. Como se não bastasse ter abandonado a mulher grávida, ele ainda sequer ajuda ela. E se fosse só isso, já tava ruim, mas ele ainda faz questão de piorar mais as coisas, como na cena em que ele mata Hyun-joo no jogo do pique-esconde. Fala sério, galera, ele prometeu pra Jun-hee que ia ajudar ela, ficou o jogo inteiro passeando, e quando chega até ela, ele ainda mata Hyun-joo, a pessoa que mais ajudou a Jun-hee a sobreviver no jogo. Pois como vimos, antes de tudo isso acontecer, a Jun-hee acaba torcendo o tornozelo. E guarda esse detalhe porque a gente já vai falar dele. Enfim, a Jo-hee fica sem poder caminhar e nessa mesma hora aparece um jogador que tenta matar ela. E é a Hyun-joo quem a protege, lutando para conseguir achar um jeito de salvar ela. E quando finalmente a Hyun-joo consegue achar a porta, o Myung-ji aparece e mata ela. E cara, essa cena é completamente revoltante, pois a Hyun-joo de nenhuma forma merecia isso. Seguindo o jogo do pique-esconde, vemos o jogador número 100, aquele velho que só pensa em dinheiro, e a jogadora 44, a vidente, traindo seus companheiros. E nisso acontece a maior ironia do destino, galera. Os dois maiores traidores se encontram, e um trai o outro. O mais esperto acaba vencendo, que no caso é o jogador número 100. Outro detalhe aqui é que eles colocaram personagens muito importantes para morrer nesse primeiro jogo. Eu não esperava que fossem morrer tantos personagens queridos logo no primeiro jogo da temporada. Logo em seguida, a gente também tem o nascimento da bebê da Jun-hee, que a gente descobre que é uma menina. E aqui, galera, não dá para acreditar. É impossível não perceber que a bebê foi feita de CGI. E eu fico me perguntando como uma produção desse tamanho decidiu fazer isso e talvez achou que ninguém iria perceber. Cara, não precisa ser nenhum gênio para ver que é computação gráfica. Mas enfim, a gente até releva e aceita que é uma criança que tem que ser protegida ali. E ainda mais pela atuação dos atores aqui, onde sem dúvidas eles acertaram muito nessa temporada, a gente consegue se convencer disso. É impressionante como nesse primeiro jogo a gente já teve tantos sacrifícios e despedidas, onde tivemos o fim trágico da Hyun-joo, que teve a chance de sair do jogo, mas decidiu voltar para ajudar e teve a sua vida tirada. A gente também viu a morte do Dae-ho, onde o Ji-hoon perseguiu ele o jogo inteiro para se vingar pelo que ele fez com seu amigo. E essa cena é bem forte, galera, porque vemos o Ji-hoon perdendo por um momento completamente a sua humanidade. Inclusive, isso é um dos focos nessa temporada, ele tendo que escolher entre seu lado humano ou seu lado mais sombrio. Em uma cena no final, vemos o frontman dando uma faca para ele finalizar os outros jogadores,
mas ele decide seguir o seu lado humano e não elimina os outros jogadores, mesmo eles merecendo pelas coisas que fizeram. De volta pro jogo, a gente tem que falar sobre a Gyun-ja, uma das melhores personagens que tivemos nessa temporada. Ela, como sempre, faz de tudo para ajudar os outros à sua volta. Logo no início, quando o Ji-hoon estava depressivo, ela tenta ajudar ele a se alimentar. Fora o quanto ela ajuda Jun-hee com a gravidez, até mesmo quando ela teve que fazer o parto no jogo do pique-esconde. E em falar nesse jogo, galera, é aqui que acontece uma das coisas mais trágicas para ela. Não só a morte da Hyun-joo, mas também ela se vê obrigada a matar o seu próprio filho, que estava louco ali para sobreviver e pensou em tirar a vida da Jun-hee ou da criança. Então a Gyun-ja se vê obrigada a tirar a vida dele e salvar elas, o que deixa ela profundamente mal com isso. E ainda assim, mesmo depois de tudo isso, ela ajuda a Jun-hee a tirar o peso da consciência e cuidar da filha dela. No entanto, ela se sente muito mal por conta de tudo isso que aconteceu e acaba decidindo se eliminar. Essa com certeza é uma das cenas mais tristes da temporada, onde realmente faz a gente refletir sobre o quão cruel é esse jogo. No final do jogo do pique-esconde, vimos que os VIPs já tinham chegado, e eles estavam se divertindo ali brincando de guardas e matando os outros participantes que não conseguiram concluir o jogo a tempo. Depois disso, avançamos para o jogo das cordas e vemos novamente os VIPs, só que dessa vez assistindo tudo o que vai acontecer. E nesse período, galera, a gente vê que esses VIPs, que são extremamente ricos, são pessoas completamente desumanas. Eles ficam se divertindo com tudo que acontece nos jogos, sem qualquer remorso. Nesse episódio 3, também vemos o policial Jun-ho novamente tentando chegar à ilha. Mas como sabemos, o Capitão Park está sempre ali tentando impedir ele. E o amigo do Ji-hoon, que tá com eles, percebe isso e conta pro Jun-ho, que no início acaba não acreditando, mas depois ele acaba vendo que realmente foi enganado. E de volta ao jogo, galera, a gente tem a votação, onde vemos o Nang-woo pela primeira vez votando no X, justamente porque ele não tá mais com o cordão do Thanos. E já no jogo de pular cordas, a gente não pode deixar de falar sobre o final triste da Jun-hee. Vocês lembram quando eu falei sobre o tornozelo dela? Justamente por ela estar debilitada, ela não consegue avançar, tendo que pedir pro Ji-hoon levar com ele a bebê pro outro lado. E no final, ela acaba se jogando no abismo. E eu acho, galera, que o motivo principal do porquê ela fez isso tá ligado na falta de confiança que ela tinha no Myung-ji e sabia que ele não conseguiria ajudar ela. Além disso, o maior objetivo dela era cuidar da sua filha, e então provavelmente ela viu que o Ji-hoon era o único que podia ajudar naquele momento. E ainda no jogo de pular cordas, vemos o Min-soo com o cordão do Thanos que o Nang-woo perdeu. E o Min-soo decide se vingar do Nang-woo pelo que ele fez com a amiga dele, onde ele acaba jogando o cordão nos trilhos para ele ir lá buscar. E quando ele finalmente consegue pegar o cordão, não tinha mais nada dentro. E isso faz com que ele se distraia e seja atingido pela corda. E falando em corda, galera, a gente vê o Ji-hoon pulando com a bebê. E isso foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse jogo. A atitude do Ji-hoon, tanto em salvar a vida do bebê, quanto em querer voltar para ajudar a Jun-hee e ainda impedir o cara que estava tentando derrubar as pessoas, mostra que o Ji-hoon estava muito comprometido em manter as pessoas vivas ali dentro. E agora no final, a gente tem o último jogo, Squid Game ou Jogo da Lula, que pra mim faz total sentido ser referente ao nome original da série, Squid Game. Fora que agora vemos esse jogo de uma forma completamente diferente e muito mais grandiosa do que na primeira vez. E também ficou muito mais simples de entender como o jogo funciona do que na primeira temporada. Agora, literalmente quem acabar sendo empurrado pra fora vai cair de uma altura gigantesca. Antes desse jogo acontecer, também vemos uma cena do frontman com o Ji-hoon, oferecendo uma faca para ele finalizar os outros participantes. E nisso ele também revela a sua identidade, já que o Ji-hoon não sabia quem era ele por trás da máscara. Nisso o Ji-hoon fica com raiva e aparece um flashback do líder, onde na época o velhinho Yunnan ofereceu a mesma oportunidade para ele. E entendemos o porquê ele tá dando essa oportunidade também pro Ji-hoon. Porém, o Ji-hoon acaba não aceitando. Ele pega a faca, mas decide não matar ninguém. O que, sinceramente, galera, eu acho um erro, pois ele estava numa situação completamente diferente, onde ele iria salvar a bebê e se salvar ao mesmo tempo. Acho que a única explicação aqui é que o Ji-hoon não quer fazer parte desses atos desumanos que acontecem ali no jogo, então ele acaba tomando quase sempre a escolha mais arriscada. É claro que ele poderia ter terminado vivo, ao lado da criança e com dinheiro, só que talvez, galera, ele não quisesse fazer mais parte desse jogo. Para pra pensar, o Ji-hoon perdeu quase todos à sua volta. Sua mãe, seus amigos, todo mundo que ele mais amou foi eliminado. E boa parte por conta desse jogo. Então com certeza ele via que não tinha mais motivos para ficar vivo.
Ele só lutou até ter a certeza que a criança estaria salva. Depois disso, ele decidiu dar um fim a esse sofrimento. Eu tenho certeza que muita gente ficou revoltada com o fato dele não ter escolhido sobreviver, mas a lição que a série tenta passar é que ele escolhe isso porque ele é uma pessoa humana. Todas as ações que ele teve ao longo da série foram completamente ao contrário do que a liderança queria. Ele, sem dúvidas, é o maior herói da temporada e manteve o que ele acreditava até o fim, mesmo custando a sua própria vida. E no final de tudo, ainda aparece uma memória da Sae-byo, lá da primeira temporada. E também vimos o irmão mais novo dela, o Cho, que o Ji-hoon tinha deixado uma parte do dinheiro para ele. No final, vemos uma cena da No-Yoo, a soldado número 11, onde ela vê pelos arquivos uma possível confirmação de que a filha dela morreu. Então por isso, ela decide tirar sua própria vida, já que ela sente que não tem mais motivos para viver, pois ela já salvou a vida do Jong Se-ok. Mas nessa mesma cena, ela vê a atitude do Ji-hoon, e isso, de alguma forma, faz com que ela desista dessa ideia de acabar com a própria vida. E por outro lado, também vemos que o Ji-hoon cumpriu seu objetivo, que era acabar com o jogo da Coreia, onde vemos que a liderança é obrigada a destruir a Ilha dos Jogos. E não para por aí, galera. Depois que tudo acaba, a gente tem um salto de 6 meses no futuro, onde a gente vê que o Jong Se-ok está vivo e que sua filha que estava doente está salva. E a No-Yoo se encontra com eles ali no parque. Nisso, a No-Yoo recebe uma ligação do cara falando para ela que é possível que a filha dela esteja viva e que ela tá na China. A gente também vê que o frontman pegou o bebê e levou pro irmão dele cuidar. Então no final, tudo que o Ji-hoon fez foi o que deixou essas pessoas vivas. É como se a missão dele tivesse chegado ao fim. E no final, descobrimos que existem jogos em outros países, já que vimos acontecendo o jogo DACT nos Estados Unidos. Mas o Ji-hoon não sabia disso. O objetivo dele era acabar com o jogo na Coreia, que ele pensava ser o único. E ele finalmente conseguiu, o que com certeza salvou muitas vidas que iriam continuar sendo tiradas. E no final da terceira temporada de Round 6, vemos que os jogos vão continuar nos Estados Unidos, além do fato do frontman ter dado os pertences do Ji-hoon para a filha dele, o que pode significar que ela vai participar de um jogo no futuro. Vocês não acham curioso o fato de ter aparecido várias pessoas mais novas, como a filha do Ji-hoon, o irmão mais novo da Sae-byo, a filha desaparecida da No-Yoo e a bebê filha da Jung-hee? Provavelmente todos eles vão participar de um novo jogo no futuro. E julgando pela cena que vimos no final, esse jogo deve acontecer nos Estados Unidos, dando continuidade aos jogos de Round 6. Enfim, galera, pra mim essa terceira temporada foi incrível em vários pontos. É claro que não dá pra acertar em tudo. Tem algumas coisas que eles poderiam ter feito diferente, mas diante de toda a história da série, esse com certeza foi um final aceitável e que abre portas para no futuro ter uma continuação. Enfim, galera, o que vocês acharam da terceira temporada de Round 6? Diz aí nos comentários. Ah, e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui tá sempre tendo novos vídeos para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!